Pronto, meus irmãos, eu vou pedir a Márcio para me ajudar aí, me auxiliar na colocação aí dos slides. Estou abrindo, só um instante. Ótimo. Irmãos, nós agradecemos a Deus, né, por esse momento junto com os irmãos, para podermos compartilhar a palavra de Deus. E sabemos que o tempo ele é um tempo escasso, né? Não é um tempo que a gente consegue contemplar tudo. E as perguntas está sendo muito bom colocar. Às vezes a gente coloca ali no para mim está sendo bom, né? Eu e o irmão Osamar teve uma questão, eu analisei Romanos 11, dando as pinceladas de 9 a 10, e aí Márcio entrou também, foi bom, proveitoso. Eu gostei muito, Márcio, de você ter falado aquela questão. Eu vou até, quando eu pensei naquela última questão colocada sobre a salvação, né? Que é a salvação, eu queria, Márcio, até que você colocasse lá fosse andando aí um pouquinho, a gente pensar nisso, porque a salvação, a soteriologia, ela não está dentro desse contexto de análise do que estamos abordando, né? Mais para frente, de mais um pouquinho. E mais. Isso, aí. Pronto. Então, assim, quando a gente pensa em escatologia, a Márcio colocou assim, deu a ideia ali no final, nas últimas palavras, né? Que graças a Deus que a gente pode ter o contraditório e haveria problema na questão da vida eterna. Mas a vida eterna já nos é assegurada, tranquila. Então, crendo no pré-tribulacionismo ou no pós-tribulacionismo, se a igreja for arrebatada antes da tribulação, o Márcio vai. E se ela for arrebatada depois, a gente também vai. Então, nós vamos tudo junto. Vocês ficam para a tribulação junto comigo aqui. Fica uma tribulação. Então, tem essas questões aí, são boas, né, para a gente avaliar, para a gente poder analisar. Então, quando pensarmos em método bíblico de salvação, a gente tem que... Eu sublinho aí a soteriologia para que nós pensemos assim, se a gente vai trabalhar as coisas do futuro, eclesiologia e escatologia que estão nesse âmbito. A soteriologia, não. No âmbito do escatom. No escatom, o que é contemplado é a eclesiologia e a escatologia. Agora, por que nós colocamos a soteriologia aí? Por causa do método bíblico de salvação que abrange continuidade e descontinuidade. Então, quando pensamos em continuidade, nós podemos dizer, até no que diz respeito à salvação, para os irmãos entenderem bem, é o Allen Ross que coloca isso, eu ponho no livro, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça em todas as dispensações. Nas passadas, se forem 6 dispensações que já passaram, ou agora, vamos dizer, 5 passaram, inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, e aí vem o quê? Graça, é atual, então, mas a salvação, a dispensação é chamada graça, dispensação da graça, Efésios 3:2, mas o fato dela ser dispensação da graça não anula uma salvação pela graça em outras dispensações. Então, no período da lei, a salvação não foi pelas obras. E aí é uma acusação falsa quando alguém diz que o dispensacionalista acredita que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras, por uma interpretação da Bíblia de referência Scofield sobre João 17. E ali alguém achou ou os aliancistas acharam que nós acreditamos em uma dualidade de salvação.
Não, irmãos. Desde a queda do homem, a salvação é pela graça e essa continuidade segue. No período da tribulação, a salvação continuará sendo pela graça. E no milênio, porque vai haver também salvação no milênio, as pessoas precisarão aceitar Jesus como Salvador. Entrar no milênio, todos entram salvos, né? Quem entrar no milênio são os benditos de meu Pai, possuir por herança o reino. Então, os benditos do meu Pai entram, mas durante os 1000 anos nós temos nascimento de pessoas e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, mas a salvação também no milênio é pela graça. Então, em todos os tempos, temos uma continuidade. É continuidade do Antigo Testamento para o Novo, é continuidade do Novo Testamento para a tribulação e o milênio. É continuidade, salvação é pela graça. Eu quero que os irmãos deem uma olhada, eu vou puxar o versículo, naquela assembleia tumultuada mesmo, do ano 50, lá no capítulo 15 de Atos, teve uma assembleia tumultuada lá, e com a participação de todos os apóstolos, e que estavam querendo analisar a questão dos gentios que aceitaram a Cristo de Antioquia da Síria, onde Paulo e Barnabé pregaram o evangelho, lá eles aceitaram Cristo, e houve esse problema. Aí, quem presidiu a assembleia foi o meio-irmão de Jesus, a gente chama meio-irmão, né? Um dos escritores do Novo Testamento, que foi o Tiago. Tem Judas e tem Tiago, né? Os dois irmãos de Cristo na carne, filhos de Maria e José. E aí Judas e Tiago escreveram, mas no Novo Testamento, na igreja de Jerusalém, quem presidiu, quem era o pastor da igreja de Jerusalém era o Tiago. E aí ele presidiu, mas quem vai dar uma palavra aqui, claro, Tiago fala também, mas aí eu quero que os irmãos leiam comigo, capítulo 15 do livro de Atos, e a gente vai ler o versículo de número 10 a 13. Aí ele diz assim, chama atenção para o 13 em especial, mas veja, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, está falando nossos pais, está falando dos antigos, né? Falando dos crentes do Velho Testamento, nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Agora, olha o que Pedro vai dizer no verso 13. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ele está dizendo, aí Paulo estava lá, né? Aí vai lembrar Efésios 2, de 8 a 10, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, ele vai colocar, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, esse destaque que eu dou, que a salvação tem uma continuidade, é pela graça, e também, aí volta lá, Márcio, depois a gente pode até dar uma olhada no versículo, e também que a salvação é mediante a fé. A fé, ela é esse instrumento, né, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, e essa fé salvou também os crentes do Velho Testamento. E a gente não vê muito a palavra conversão no sentido salvífico e regeneração no Velho Testamento, mas os crentes do Velho Testamento também foram salvos por regeneração, nasceram de novo. E não à toa Jesus Cristo vai fazer o apelo para Nicodemos em João 3, né? Necessário vos é nascer de novo. Por que ele vai dizer isso? Porque e quando ele fala isso com Nicodemos, ele está falando dentro de um contexto da regeneração e no contexto da lei, porque a graça, a dispensação só vem em Atos 2.
o nascimento da igreja. Então, ele pede a Nicodemos que nasça de novo, porque havia essa possibilidade, sim, dele ser regenerado. Então, no Antigo Testamento, a questão soteriológica, a salvação é pela graça, continuidade. E quando você olha lá, os 40 versículos lá do capítulo 11, daquela nuvem de testemunhas lá do capítulo 11 de Hebreus, são homens e mulheres que morreram pela fé, viveram pela fé, foram cerrados pela fé, foram trasladados pela fé, ofertaram pela fé e por aí vai. Então, a salvação é mediante a fé e é pela graça. Isso é continuidade. Agora, vem depois aí a descontinuidade. Mas antes disso, o Márcio está com a mão levantada. Aí, não sei se tem mais gente, aí o irmão... Não, é só o Márcio. Irmão Almi que vai... Então, É só o Márcio. eu vou passar para o segundo slide para trabalhar a descontinuidade. Então, essa salvação, método bíblico de salvação, continuidade, salvação pela graça, salvação mediante a fé. E descontinuidade eu comento depois que Márcio entrar aí com a pergunta. É só um comentário, pastor Evaldo. Concordando com o que está sendo dito e trazendo à luz uma frase que eu li num dos livros que eu estou estudando, que fala sobre salvação, né? Então, o capítulo falava era uma análise sobre a história de Zaqueu, né? E quando Jesus está jantando com ele, é o momento que ele promete, olha, então, se eu roubei alguém, eu vou doar metade e devolvo 4 vezes mais para quem eu tenha lesado. Né? As palavras de Jesus ali, normalmente a gente não presta muita atenção, mas Jesus já responde de cara, falando que chegou salvação nessa casa. Então, quando a gente estava refletindo a respeito, fica evidente que a salvação não chega em resposta a uma vida transformada, e também não era isso que se esperava no Velho Testamento, e nem hoje. É sempre pela graça. Então, a salvação ela é gratuita, e a vida transformada é a resposta pela salvação. Então, só um comentário que eu achei muito forte, falando sobre graça, né? Que a salvação não chega em resposta a uma vida transformada. A vida é transformada e essa transformação é que chega em resposta à salvação que é oferecida gratuitamente, né? Então, um dos exemplos lá, e quando o senhor estava falando, eu me lembrei dessa avaliação que a gente fez. Pronto, perfeito, perfeito. A salvação é assim mesmo, e ela nunca poderia ser num processo, se fosse descontinuidade, aí teríamos 2 métodos de salvação, quero que os irmãos entendam. Se fosse descontinuidade, teríamos 2 métodos de salvação. Mas como é continuidade, você tem um método. O método é pela graça e é pela fé. Continuidade. Agora, a descontinuidade está onde? Aí é que está aquela questão para você entender como é interessante essa relação Antigo e Novo Testamento, a relação entre os testamentos mediante continuidade e descontinuidade. Quando você chega aqui, você tem 4 pontos importantes. Primeiro, o conteúdo da fé. O conteúdo da fé. Então, assim, já falamos que a salvação é pela fé, mas o conteúdo da fé, como nós cremos, nós somos dispensacionalistas e acreditamos no progresso da salvação. Então, há um progresso da salvação, uma revelação progressiva. Então, um progresso da revelação, um progresso também da salvação. Então, os crentes do Antigo Testamento, a gente não pode dizer que o teor da fé dos crentes do Antigo Testamento é o mesmo teor da fé dos crentes do Novo Testamento. Então, aí há uma descontinuidade. O conteúdo da fé, veja bem o que eu quero dizer, para você entender direito. Eu não estou falando do objeto da fé, que é o Redentor, mas eu estou falando do conteúdo da fé. A gente pode dar exemplos para um entendimento disso. Então, os crentes do Antigo Testamento, vamos pegar um exemplo do primeiro livro da Bíblia escrito, que é o livro de Jó. E aí você tem Jó dizendo lá,
Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. E os meus olhos, depois de consumidos na minha carne, verão o verão. Então, Jó cria no Redentor. Enoque, o sétimo depois de Adão, na linhagem de Sete, faz uma profecia, está lá em Judas, versículo 14. A profecia lá que o Senhor está vindo com milhares dos seus santos e tal, para trazer justiça na terra, aquela profecia de Enoque, o sétimo depois de Adão, ainda não se cumpriu. Enoque profetizou e saltou a primeira vinda. Ele não profetizou a primeira vinda, ele profetizou a segunda vinda na revelação do Apocalipse, na Epifaneia, ou manifestação de Jesus Cristo. Mas esses homens, eles sabiam que o Cristo era Jesus? Essa é a questão que eu quero colocar aqui para a gente, porque, veja, Jesus é o nome dele, Jeová salva. Foi dado por Gabriel lá a Maria. Jeová salva. Jesus é o Salvador. E ele vem como Jesus de Nazaré, nome de humilhação. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, dizia Natanael. Mas o que eu quero colocar para os irmãos é que toda a luta dos apóstolos na igreja primitiva, e aí o exemplo maior é Paulo, entrando em sinagogas nos sábados, toda a luta de Paulo era para provar que Jesus era o Cristo. A gente vê o nome Jesus Cristo como se fosse um nome composto, tranquilo, né? Como João Batista também, muitos acham que o nome composto, tranquilo, não é João, vírgula, o Batista. E Jesus, a luta de Paulo já vai chamar nas epístolas, em algum momento, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai alterar, né? Jogar Cristo para frente. Cristo Jesus, Jesus Cristo. Então, ele vai lá e ele está querendo provar para os judeus que Jesus era o Cristo. Então, aquela questão, Isaías, por exemplo, Isaías é digamos que seria o proto-evangelho dos profetas, né? O proto-evangelho dos profetas. Então, o que a gente tem? Então, o que é que eu vejo aí para os irmãos poderem pensar? Então, vem o profeta Isaías e apresenta o servo sofredor, no capítulo 53. É interessante que eles apresentavam primeiro o sofrimento e depois eles apresentavam a glória, né? A paixão e a glória, me acompanhando, né? Se você pegar Isaías 52, a partir do 12 até 53, todo. A paixão e a glória. Então, o que a gente vai ver ali? Nós vamos ver Jesus Cristo sendo apresentado como servo sofredor. E a questão que fica no ar é, quando a gente trabalha esse conteúdo da fé, aí a gente vai lá e olha isso aí e pensa. O eunuco estava lá, no capítulo 8 de Atos, sozinho, numa carruagem, e ele estava lendo esse capítulo 58. Em especial lá, foi levado como ovelha para o matadouro, ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Aí Filipe chega e pergunta, entendes tu que lê? Aí ele diz, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E aí ele vai pegar isso aí, e Filipe vai pegar isso aí diante de uma pergunta do eunuco. O eunuco vai perguntar, vem cá, Isaías está falando dele mesmo? Ou ele está falando de outro? Ele está trabalhando aí já o conteúdo da fé. E aí Filipe vai explicar que Jesus de Nazaré, que viveu ali pouco tempo, né, da época de Filipe, ele vai explicar que Jesus era o Cristo, o Salvador, e Filipe vai se converter e ele vai batizá-lo. Mas a pergunta é aquela pergunta do eunuco,
a gente vem para cá. Isaías tinha essa noção, tinha essa visão, tinha essa compreensão de Filipe? Não tinha. Então, o teor da fé é importante aí. Há uma descontinuidade no sentido de que o teor disso tudo, ele vai evoluir progressivamente, ele vai para uma evolução progressiva, e aí a gente vai dizer, os apóstolos, Filipe e outros, Estevão, tinham um conhecimento que eu e você agora tem um conhecimento ainda maior, porque nós não estamos mais com o Novo Testamento sendo escrito. Então, a gente já tem dados do Antigo Testamento, com dados do Novo Testamento, então a gente já tem esse arcabouço, esse acervo de livros que nos dá a condição de ter uma visão do conteúdo da fé muito maior. É interessante que eles foram justificados pela fé. O próprio Abraão, Gênesis 15, versículo 6, diz que ele creu contra a esperança. Ele creu e aquilo foi imputado como justiça. Essa fé ele creu, mas Abraão creu em quê? Creu em quem? Ele creu em quê? Ele creu em quem? Então, há uma crença nessa sua descendência, nesse filho da promessa, que é Cristo para ele, esse descendente, essa posteridade de Abraão, que abençoa as famílias da terra, mas essa crença de Abraão, ela está em evolução no sentido agora pleno para nós. Então, Abraão creu, e isso interessante que isso veio antes da circuncisão. A circuncisão é no capítulo 17, e ele creu, e isso foi imputado como justiça no capítulo 15, mas essa fé, esse conteúdo da fé, ele não é um conteúdo estático. Ou seja, o que a gente crê hoje em relação ao objeto Jesus Cristo é a mesma crença que Abraão, que Noé, que Jó, que Isaías tinha. Então, eles não sabiam que era Jesus, o belemita, que nasceu em Belém, se criou em Nazaré, foi crucificado em Jerusalém e andou ali pelas províncias da Judéia, da Pérea, de Samaria e da Galileia. Aquele Jesus ali que aparece, ele é aquele que os profetas falavam, mas os profetas não tinham esse conteúdo da fé patente como nós temos hoje. E aí a gente anda por outras descontinuidades, como, por exemplo, mas eu quero ainda, falando de conteúdo da fé, eu quero que vocês abram um versículo de Mateus 11:11. Mateus 11:11. Aí Marcos está querendo nos ajudar com a Bíblia online, né? Se der condições, ótimo, porque aí a gente não precisa nem Mateus 11:11, é ótimo aí. Pronto, Márcio, aí, tá jóia. Então, digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior que ele. O que está dizendo aí? O que é que Jesus está dizendo aí? E é no momento até que ele poderia estar criticando o Batista, porque o João mandou um recado para ele estava preso na fortaleza de Macairos e mandou seus discípulos ir até Jesus para perguntar se era ele o Messias ou se estamos esperando outro, ou tu és o Messias. Aí Jesus fez milagres lá para comprovar que ele era o Messias. E eu acho que não era dúvida de João, porque João viu Jesus. Eu acho que não era dúvida, porque João, nós vamos falar sobre isso, para a gente entender. Eu acho que ele colocou foi os discípulos, porque ele já estava prestes a ser degolado, colocou os discípulos já para sigam a Cristo, né? Sigam o Messias. Parece que foi isso. Mas, olha, irmãos, tem outra versão que diz, entre os nascidos de mulher não houve até agora ninguém igual a João Batista. Ele está dizendo que João Batista é maior que Daniel, é maior que Jó, é maior que Noé, é maior que Abraão, é maior que Isaac, é maior que Jacó, é maior que todos os crentes do Antigo Testamento.
por grandes que eles eram. Ele diz, João Batista é maior do que todos eles. Ele é superior a todos eles. E aí ele diz, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, o que é que eu entendo desse versículo? Que é um versículo difícil, mas só para a gente poder entender essa questão do conteúdo da fé. Então, irmãos, a gente sabe que João Batista, esse reino dos céus aí que os irmãos estão vendo, claro que na Bíblia, reino dos céus, a igreja não é o reino. A igreja em si não é o reino. Mas em alguns momentos ela se identifica com o reino, ela faz parte do reino. Então, eu penso que reino dos céus aí, ele está projetando para o Pentecostes, para a igreja. Todavia, o menor, ou seja, o menor crente da igreja, que pertence à igreja, é maior do que João Batista. Isso quer dizer o quê? Numa escala aí, analisando aí essa escala, essa gradação, todos os crentes do Velho Testamento são menores do que João. E todos nós, aqui desse grupo, todos nós somos maiores que João. Por que isso? Por que isso? Aí vou tentar explicar para os irmãos. Olha, João Batista é o menor profeta do Antigo Testamento. Ou João Batista é o maior profeta do Antigo Testamento. Jesus disse que os profetas e a lei duraram até João. Então, João Batista finda. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento é João Batista. Claro que eu não estou falando profeta escritor, falando o último profeta do Antigo Testamento. Como também o último profeta do Novo Testamento, porque João Evangelista anunciou a vinda dos últimos dois profetas do Novo Testamento. Quem são os últimos profetas do Novo Testamento? Que finda tudo são aquelas duas testemunhas. E eu acho que é Elias e Moisés. Então, seriam os últimos profetas do Novo Testamento. E o último profeta do Antigo Testamento é João Batista. Os profetas e a lei duraram até João. Agora, irmãos, a gente tem uma diferença magistral entre esse profeta que, digamos, os últimos profetas escritores, Malaquias, Ageu e Zacarias, são os últimos profetas escritores. São os profetas pós-exílio. Ageu, Malaquias, Zacarias, os últimos. Aí vem 400 anos depois, aparece esse homem no deserto, vestindo gafanhoto, vestindo roupas de animais, comendo gafanhoto e mel silvestre. Irmãos, todos os profetas do Antigo Testamento, aí temos os maiores, né, que é Jeremias, Isaías, Daniel e Ezequiel, e os 12 menores. Todos esses profetas do Antigo Testamento, e até que os que não estão arrolados nos livros proféticos, como Moisés, Davi e outros, todos esses profetas não tiveram o privilégio que João teve. João, porque eles anunciaram a profecia, o objeto da profecia, Jesus Cristo, mas nenhum deles viram que Jesus era o Cristo. Nenhum deles viram. Agora, João viu a profecia que ele trouxe. É um privilégio aí. João viu a profecia. Quando Jesus apareceu no deserto, ele disse que o Pai tinha revelado para ele aquele sobre quem pousar a pomba na cabeça dele, esse é o Cristo. Então, esse profeta, ele viu. E ele diz lá no capítulo 1, quando ele dá um dos testemunhos dele, ele diz, eu vi a pomba descer sobre ele. Eu ouvi a voz do Pai. Ele ouviu a voz do Pai e ele viu. Então, ele viu a profecia. Ele é o único profeta do Antigo Testamento que profetiza o Messias e vê. É testemunha ocular. E é interessante, aí, Marcos, bota aí 13 de Mateus. 13 de Mateus. É um pouquinho mais à frente, né? No 13. Aí depois pode seguir mais abaixo, pode subir mais, que aqui está no 6, né? É mais à frente.
tem condições aí, mais felizes, cadê? Pode subir. Não, descer. Descer. Ah, Aí, mais Aí, feliz. aí. olha aí, olha o que Jesus fala. Mais felizes são os olhos de vocês. Aí agora já são os apóstolos, mais que João Batista, porque João Batista viu, testificou, viu, mas João Batista não ouviu. Quando eu falo ouvir, irmãos, é no sentido de ser discípulo, receber os ensinamentos. Então ele diz, mais felizes ou bem-aventurados, né, na tradução, em outra tradução, são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu vos digo a verdade. Olha aí, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, João Batista é maior do que todos os do Antigo Testamento, porque ele viu o Messias e ouviu o Messias. E os apóstolos que pertencem à igreja, e nós também do lado de cá, somos muito maiores, porque nós também, aí, nós vimos e ouvimos, no caso lá deles, né, eles viram e ouviram, Pedro chega a dizer que tocamos a palavra da vida. Mas eu quero colocar mais uma pitada de um ingrediente aí para vocês. Eu creio que João Batista é menor do que nós, porque João Batista, aí o Márcio vai colocar João 3, eu acho que esse João 3:29, esse João 3:29 vai nos dizer por que que nós somos maiores, né? João 3:29. Isso aí, olha o que João vai dizer. A noiva pertence ao noivo. Está falando, irmãos, de futuro. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Então, irmãos, o que é que acontece? Quem é mais importante? É o amigo do esposo? Ele está se colocando aqui, é o amigo do esposo, o amigo que presta serviço ao noivo. Então, todos os crentes do Velho Testamento são amigos do noivo. E agora não, você tem o quê? A igreja noiva. Sendo a igreja noiva, os componentes dessa igreja são maiores do que João, o menor deles é maior do que João, porque João é apenas amigo do noivo, enquanto nós somos a noiva do Cordeiro. Então a igreja está num patamar de privilégio excepcional, ela é a noiva do Cordeiro. E por conta disso é que Mateus 11:11 traz esse versículo. Aí a gente volta lá agora, Márcio, para lá, porque isso expressa bem a diferença do conteúdo da fé. O conteúdo da fé para nós é diferenciado. Nós temos esse privilégio. Se a gente não viu Jesus olhando para trás, mas nós somos noiva. Então temos um conteúdo da fé mais expressivo. Aí vem também a expressão da fé. A expressão da fé, irmãos, é a questão olha o diferencial, descontinuidade. Para o crente do Velho Testamento expressar a sua fé, era com cordeiro, oferecendo como oferta, era um bolo que eles ofereciam como oferta. Então, eles iam para o culto e eles não conseguiam entrar no santo lugar, só os levitas, eles não conseguiam entrar no santo dos santos, só o sumo sacerdote. Mas agora o véu foi rasgado, agora a gente consegue adorar a Deus, cultuar a Deus. A expressão da nossa fé no Novo Testamento, ela é maior, ela é mais ampla. Então, o culto dos crentes do Velho Testamento é expressado pelos sacrifícios de animais. O culto dos crentes do Novo Testamento é expressado pelo nosso corpo ofertado em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Então, há uma descontinuidade. Aí a gente vai, isso aqui eu vou ampliar mais lá na frente, em outro capítulo, a obra do Espírito Santo. A gente não pode esquecer, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele trabalhava em algumas pessoas com uma missão especial, sacerdote, rei, profeta. O Espírito Santo trabalhava no meio do povo com obras de artes,
trabalhava também a regeneração, não era só por pessoas especiais que tinham um cargo, uma função superior em Israel, mas até nas pessoas, uma Raabe, prostituta, que depois está na genealogia do Senhor Jesus Cristo, numa Tamar também, que se prostituiu e está dentro da genealogia do Senhor Jesus Cristo, Tamar, e aí a gente vê a galeria da fé lá no capítulo 11. Agora, um grande diferencial quando a igreja chega é que uma expressão bem importante que faz essa diferença é que todos os crentes do Novo Testamento, eles estão em Cristo. Você vai ver muito isso aí, em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então, os crentes do Novo Testamento estão em Cristo e mais importante, só os crentes do Novo Testamento, só os crentes da igreja são batizados no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. Em um só Espírito fomos batizados quando, aí usa o gerúndio, formando um corpo, quando nós formamos o corpo. Então, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela tem essa diferença, e aí há descontinuidade, porque o Espírito Santo atuava no tabernáculo, habitava, a religião de Deus tinha uma catedral não, vamos usar outra expressão melhor, tinha um templo. No Antigo Testamento tinha um tabernáculo, depois virou templo com Salomão. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, o templo, Deus não habita em templos. Estevão falou isso, Pedro falou isso no discurso dele, Paulo também. Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Ele habita no templo do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus em Espírito. Então, agora, ele habita em nós, no nosso corpo. E ele habitava lá no Sinai, no monte que fumegava. Ele habitava no tabernáculo, a Shekinah vinha, a Shekinah de Deus. E ele habitava também lá no templo de Salomão. Depois no templo reconstruído por Neemias e Esdras. Mas agora, por isso que a igreja de Deus não tem templo. Quando eu falo não tem templo, porque estou falando, os irmãos me entendam, as religiões monoteístas que existem, aí tem templo. A mesquita de Omar, o Domo da Rocha, lá com os muçulmanos, no lugar do templo de Israel. Israel está sem templo, só o Muro das Lamentações. Mas tem a mesquita de Omar para os muçulmanos, tem o Vaticano para os católicos, mas a igreja de Deus não tem templo. Por quê? Por isso que o templo não tem que ter templo para o judaísmo agora. Ele tem que vir depois, porque agora é a era da igreja. E a era da igreja é a era em que o templo é a igreja. Os nossos templos, irmãos, são apenas casas motivadas por sinagogas judaicas, oriundas lá do cativeiro babilônico. E aí nós temos os nossos templos, são modelos, réplicas das sinagogas, embora que tenha algumas igrejas que queiram tentar catedrais, mas não é o ideal, porque a igreja de Deus, o templo somos nós. Depois Deus vai trabalhar um templo com Israel na tribulação, e depois ele vai trabalhar um templo no milênio. Ezequiel 40, 48 aborda isso, tem uma construção de templo para o milênio também, por causa dos judeus, por causa de Israel. E, por último, a expectativa do salvo. E aí vem também essa questão de expectativa do salvo, tem a ver qual era a expectativa do salvo. Falei com o Zamar, dei uma resposta há algum tempo, a expectativa que gira em torno do futuro. Então, eles olhavam para a frente na perspectiva da cruz, do Redentor. E nós olhamos para o passado, eles olhavam para o futuro, uma cruz que viria, e haveria redenção nela para nós. E aí temos os do Antigo Testamento, os do Novo Testamento, nós olhando para trás, para o passado, também para uma cruz que vai riscar o nosso escrito de dívidas e a cédula dos mandamentos e vai nos colocar na presença de Deus mediante a cruz de Cristo. Então, é assim a expectativa do salvo. Então,
A expectativa do salvo no Antigo Testamento é uma coisa, a expectativa do salvo no Novo, pelo conteúdo da fé, pela expressão da fé, pela obra, o agir do Espírito Santo no Novo Testamento, e a expectativa do salvo, ela vem de forma diferenciada. Márcio, passa aí para o segundo, mas aí se tiver alguém com perguntas, eu paro um pouquinho aí. Pastor Evaldo, só uma colocação, então, só resumindo aí, nós temos graça, que é totalmente continuidade, e fé, que seria continuidade e descontinuidade, é isso? A salvação pela fé é continuidade, ela é pela fé. Sim, então, A salvação pela graça é continuidade. Agora, existem esses 4 elementos que traz à tona um progresso da salvação no sentido de um conteúdo da fé diferenciado do nosso agora, a compreensão que eles tinham do Messias no Antigo Testamento é diferente da compreensão dos apóstolos e de nós no Novo Testamento. E aí vem também as questões da expressão da fé, o modo de culto, como se expressava essa fé, e também a questão do agir do Espírito Santo e da expectativa do salvo. Isso aí, no campo da salvação, é descontinuidade. Okay. Está entendido aí, dos irmãos? Sim, como eu falei em uma reunião anterior, né? Esse método continuidade e descontinuidade, para mim é novo, eu estou vendo agora pela primeira vez, ainda não tinha ouvido, estou tentando aos poucos ir entendendo cada uma dessas qualificações, né? Mas achei realmente interessante e vou refletir um pouco mais depois sobre a descontinuidade da fé. Agora o senhor veja aí o pessoal... O irmão Carlito tem a mão levantada. Sim, o pastor citou aí no estudo Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante a gente ver o tamanho da fé daqueles irmãos do passado, né? Naquela época, era uma época de... os reis, os imperadores eram cruéis. Tivemos Tibério, Cláudio, Calígula, depois Nero. Quando Paulo escreveu essa carta, ele está dizendo, né, simplesmente para os pessoal lá de Roma, aos romanos, que eles deveriam estar preparados para quê? Para o sacrifício vivo. Eles estavam sendo direcionados, que nem o próprio Paulo foi para Roma, para morrer ou crucificado, ou queimado, ou degolado, e ainda poderia ser jogado, servir de... jogado para as feras, né? Servir de espetáculos nas arenas, sendo comido pelas feras. E a gente vê que realmente era um pessoal que tinha fé e a segurança da salvação em Cristo Jesus. E eles tinham convicção, né, de que ser crente naquela época, você poderia ter esses 4 tipos de morte. E eles não desanimavam e iam. E a gente percebe que o próprio apóstolo Paulo, ele mesmo disse, né, que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo. Ele próprio falando isso, né? Desde que cumpra cabalmente a minha carreira e o ministério que a mim foi designado a pregar o evangelho da graça de Cristo. E a gente vê que todos estes homens, eles viveram no passado, e essa mesma fé, ela deve estar
dos nossos corações nos dias de hoje, e devemos ter essa mesma capacidade de estarmos nos dias de hoje sendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que precisamos, de fato, estar olhando para isso. Porque isso é uma coisa que muitas vezes... Você já pensou a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, você ter que estar pronto para morrer nessas 4 condições que eu acabei de falar aqui. Será que mudou alguma coisa para os nossos dias? Hoje nós não temos perseguições, mas se viessem as perseguições, estaríamos, de fato, nesse patamar de fé em Cristo? É só essa observação que eu queria deixar para os irmãos. É muito interessante, muito maravilhoso, né? Agora, assim, é importante que Judas, ele diz, temos a mesma fé que uma vez foi dada aos santos. Então, hoje o conteúdo da fé já está consolidado e a fé também, a expressão da fé também está consolidada. Negócio, no Brasil estamos mais tranquilos, mas antes era os cristãos quase contemporâneo a nós, eles sofreram nas cortinas de bambu, nas cortinas de ferro, pelo comunismo. E agora eles sofrem pelo o muçulmanismo, né? Nos países mais radicais do muçulmanismo. Mas também na China tem irmãos morrendo, cristãos morrendo, na Venezuela também, e em outros países ainda há essa... Então, nós estamos... outro dia, um grupo terrorista aí, degolou 22 cristãos, né? Estavam de joelhos lá. Então, temos muita gente boa aí morrendo e vivendo o evangelho e sofrendo com aquela fé daqueles que eram jogados nas arenas, né? É isso. Irmão Márcio. Eu só gostaria de concordar e falar um pouquinho sobre preparação, que é uma dos momentos de maior expansão, né, da igreja foi justamente nos momentos de perseguição. Então, uma dos meus motivadores de crença de que a igreja passa pela grande tribulação, independente dos versículos que a gente vai estudar, mas hoje eu realmente creio nisso, porque o momento de grande glória para o cristão vai ser ele não chorar porque não tem internet, mas encarar a morte, se for necessário, por amor a Jesus. Então, eu acho que essa época de grande perseguição é uma época que vai dar grande brilho à Igreja de Cristo, né? Então, nós vamos estudar isso ainda, obviamente, mas nesse momento eu realmente acredito que a Igreja nunca cresceu como cresceu na Coreia do que na época de perseguição, e hoje a Coreia é um dos países mais cristãos que existem. A China tem cristãos sendo assassinados todo o tempo. A gente viu pessoas sendo perseguidas pertinho da gente aqui na América Latina durante esse século. Um monte de padre e pessoas foram assassinadas no começo do século passado, obrigadas a negar a Cristo ou morrer, e foram penduradas em postes de luz no México. Então, assim, o momento de grande luz para a igreja é a perseguição, e algo que eu converso muito com as minhas meninas aqui em casa, por incrível que pareça, é esse modelo de preparação de, olha, se acontecer alguma coisa assim, negar a Cristo jamais, né? Então, assim, o amor que você tem que ter por mim tem que ser menor do que o amor que você tem por Jesus, né? O Jesus é o nosso mestre. Então, só uma contribuição, e concordando com o irmão Carlito, na colocação dele. É interessante, irmão Márcio, irmão Carlitos, irmãos, que a Igreja de Cristo, ela sofreu muito quando se casou com o Estado. Então, na época, temos uma carta aí, a Igreja de Pérgamo, né? A palavra a preposição per, gamo,
é a alta união, né? O casamento da união da igreja com o Estado. Foi quando? Na época, as maiores perseguições que a igreja sofreu com Décio e Diocleciano, dois imperadores terríveis, Décio e Diocleciano. E depois deles, eles achavam que iam varrer a igreja do mapa, aparece o Constantino, né? E faz o casamento da igreja com o Estado. Diz que tem aquela visão da cruz, né? E ali aquela expressão latina, hic hoc signus vicent, né? Com este sinal vencerás. E foi estratégia dele, ele conseguiu unir o útil ao agradável, viu que havia uma fala importantíssima do Tertuliano, e aí a questão do brilhantismo da igreja na tribulação, dentro de um contexto de tribulação. Eu só discordo, mas isso aí a gente vai ver lá na frente, do tocante à questão da tribulação, mas concordo plenamente da igreja sofrendo nas tribulações, e o Tertuliano chegar a expressar de uma forma maravilhosa, e ele dizer que o sangue dos justos é a semente da igreja. O sangue dos justos é a semente da igreja. E foi isso que aconteceu vem com Nero, né, que mata Paulo e talvez tenha matado Pedro, e depois vem com o Décio Diocleciano, e em seguida entra Constantino, e ele traz um momento de gozo para a igreja, e que estava tudo agora na paz, e não foi bom. Não foi boa aquela situação da igreja, não foi boa. E depois veio a Idade Média, que a coisa piorou mais ainda, depois da queda do Império Romano do Ocidente, 476, e aí nasce aí a hegemonia do catolicismo romano. E, com certeza, a gente vê que a fé, essa prática de descontinuidade, trazendo esses elementos importantes, são importantes. E aí vem a questão agora do ponto 2, que é a hermenêutica entre os testamentos. Isso nós vamos ver no próximo capítulo de forma mais abrangente, as abordagens. Mas é bom a gente pensar essa continuidade e descontinuidade no campo da hermenêutica agora, irmãos, que eu não vou abordar no capítulo 2 isso, que é essa questão de continuidade e descontinuidade. Você tem os pensadores dispensacionalistas e os não dispensacionalistas. Em que eles concordam? O Novo Testamento, essa relação Novo Testamento e Antigo Testamento. O Novo Testamento cumpre o Antigo Testamento. O Novo Testamento cumpre o Antigo, ou seja, a gente tem, pelo menos para Cristo, 300 profecias do Antigo Testamento que se cumprem na vida de Jesus Cristo. E aí os apóstolos vão começar. Quem escreve o Novo Testamento? São 4 apóstolos e 4 não apóstolos, e talvez até 5, não sei, porque o livro de Hebreus fica incógnito aí, se foi Apolo, se foi Clemente de Roma, ou se foi Paulo, ou se foi Lucas. A gente não tem certeza. Mas esses escritores do Novo Testamento, eles trabalharam o cumprimento de profecias. Mateus mesmo, que era um amante, aí ele tinha amante das profecias. Mateus ele queria aplicar as profecias em Herodes. Aí depois ele viu que não era o Messias, Herodes não era o Messias. E aí, mas sempre está lá para que se cumprisse as escrituras do profeta X, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Y. Então, o Novo Testamento ele cumpre o Antigo Testamento. E é, sim, uma revelação mais completa de Deus. O Novo Testamento é a revelação mais completa, mas aí tem um ponto que eu quero deixar com vocês. O ponto da discordância é esse aqui embaixo aí, viu? Olha bem para ele. Prioridade de um testamento sobre o outro. Prioridade de um testamento sobre o outro. Então, os aliancistas acham que o Novo Testamento ele tem a prioridade sobre o Novo Testamento. Então, é como se fosse assim, ó, o Novo Testamento está aqui e o Antigo Testamento está aqui embaixo. Então, tem uma prioridade.
Para o dispensacionalista não existe isso. Tá assim, ó, cada um com seu valor e eles são equivalentes. O Novo Testamento está, o Antigo Testamento está patente no Novo e o Novo Testamento está presente no Antigo. Mas eles são assim, ó. Então não há uma prioridade, mas para o aliancista há. Eu falei há pouco de revelação progressiva, que a gente crê na revelação progressiva, mas nós não inferiorizamos o Antigo Testamento. Tem igrejas que nem pregam o Antigo Testamento, que acham até que o Antigo Testamento já foi embora, que agora o que vale é o Novo Testamento. Claro, irmãos, que a dispensação da graça ela traz muita luz em muitas questões, mas a gente tem esse diferencial aí. Nós não cremos em prioridades. Então, a gente não acha que um testamento tem prioridade sobre o outro. Já o aliancista e neoaliancista crê. Pode passar, Márcio, para o outro. Prosseguindo ainda a hermenêutica. Pastor Evaldo, só um instante. O irmão poderia citar, pelo menos, dentro dessas prioridades que os não dispensacionalistas encontram, pelo menos uma ou duas delas? Que prioridade, em que nível? Não, eu estou dizendo que para nós não existe prioridade do novo. Sim. Agora, Eu o digo... aliancista que crê que o... Porque assim, talvez esse outro slide ajude ainda a entender. É uma continuação. Assim, os dispensacionalistas começam com frequência pelo Antigo Testamento. Mas onde quer que eles iniciem, exigem que o Antigo Testamento seja tomado em seu próprio termo e não reinterpretado à luz do Novo Testamento. Então, quando a gente for ver a abordagem hermenêutica dos aliancistas, eles fazem isso. Então, para eles, o Novo Testamento reinterpreta o Antigo. A gente não crê assim. Então, a gente crê assim. Então, é como se fosse assim, irmão. É como se fosse assim. Para o dispensacionalista começa com o Antigo Testamento, do Antigo para o Novo. Começa do Antigo para o Novo. O aliancista começa sempre do Novo para o Antigo. Então, por exemplo, nós consideramos o sentido original do texto. Exemplo, só para a gente entender. Salmo 41, não precisa botar não, mas só vou citar aqui, 41:9. Até o meu próprio amigo íntimo, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O que é que a gente entende? A gente pega no Antigo Testamento, para nós ali, qual é o sentido do texto? Até meu próprio amigo íntimo, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Para nós é o seguinte, o rei é traído por seu amigo íntimo, que era seu súdito. O rei Davi é traído por Aitofel. Davi, quando escreveu isso, estava pensando nisso. Ele estava falando de Aitofel e ele estava abrangendo aquilo ali. Então, a gente pega essa interpretação do Antigo Testamento. Davi traído por Aitofel. Ponto. Aí, a gente vai para o Mateus. E Jesus vai lá e cita João. Jesus vai lá e cita e está comendo lá com Judas e os outros, Judas pegando do pão. Aí ele fala da traição de Judas e ele cita o Salmo, para que se cumpra a escritura que diz: até meu próprio amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar. O entendimento do texto é o mesmo. O rei Jesus é traído por um amigo íntimo dele, Judas. O que mudou aí não foi o sentido. O sentido é o mesmo. O rei traído por um amigo íntimo. O sentido é o mesmo. Agora, o referente é que é diferente. Mudou o referente de Davi para Jesus, de Judas, ou de Aitofel para Judas. E só mais um exemplo. Salmo 16. Salmo 16, Salmo de Davi. Aí, Salmo 16, não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção.
ali Davi, ele está falando, ele está pedindo, aliás, desculpe, não é esse texto, não é esse versículo do Salmo 16, quando ele diz, ele fala, eu vou deixar para abordagem lá na frente, para a gente dar um exemplo mais seguro, para a gente ter essa compreensão. Então, o aliancista vai pegar o Novo Testamento, quer dizer, o autor do Novo Testamento, ele vai dar a interpretação, ele vai dar a interpretação do Antigo Testamento sem nem se importar com a questão do sentido original do texto. Ou seja, o autor do Antigo Testamento, ele não teve o Espírito Santo que o inspirou, ele inspirou a profecia, ele inspirou a profecia, o autor do Antigo Testamento, e ele traz uma profecia que a gente tem que considerar o sentido original dela. Tem que considerar o sentido original dela. O aliancista, não. Então, por quê? Porque ele tem o Novo Testamento como tendo prioridade sobre o Novo Testamento. A gente não tem essa visão de que o Novo Testamento tenha prioridade sobre o Antigo Testamento. A gente está na equivalência. Então, a gente pega o sentido original e depois a gente pode mudar os referentes, porque a gente vai defender no próximo capítulo a abordagem hermenêutica chamada de referencial plenior, que trabalha com o sensus unum, que é diferente ou sentido único, diferente do idealismo que trabalha com, e o dispensacionalismo progressivo que trabalha com o sensus plenor, o sensus plenior, o sentido mais completo. E aí ele acha que o escritor do Novo Testamento pode dar novos sentidos à interpretação da profecia. A gente não aceita isso. A gente acredita que o escritor do Novo Testamento não tem essa liberdade de trabalhar novos sentidos para a profecia. A gente crê que ele trabalha a interpretação coerente, conservando o original da profecia e trazendo novos referentes. Eu sei que, eu já disse a vocês, esses 2 capítulos são difíceis, mas a gente vai tentando ajudar. Diga, irmão Márcio. Pastor, eu não sei se serve de referência, mas assim, no meu retorno à igreja, uma das coisas que me chamou muita atenção à época foi uma série de mensagens que o tema era o Waze. Todo mundo aqui usa o Waze para se locomover no trânsito. E o tema era o Waze, tudo aponta para Jesus. E a gente teve durante um mês, sei lá, umas 8, 10 pregações usando textos do Velho Testamento e como o senhor mesmo colocou, colocando Jesus em todos eles. Ou seja, a revelação do Novo Testamento, a história de Jesus, sendo vista, vivida e interpretando as coisas do Velho Testamento. Então, dos pontos na minha cabeça muito claro é: se há algum texto na Bíblia não apontar, não combinar, não der sincronia com Jesus, eu não entendi direito esse texto, porque como é uma revelação complementar a cada fase, né? Para mim ficou muito claro. Então eu consegui enxergar Jesus na história de Ruth, eu consegui enxergar Jesus na história de Sansão, a gente conseguiu enxergar o exemplo de Jesus na história de Abraão, né? E tudo apontando para Jesus. Então, assim, desse jeito eu entendo que é sempre complementar. Então, eu não consigo nem entender como alguém consegue priorizar uma coisa ou outra, sendo que a revelação ela é complementar a cada texto que se coloca. Então, não tem um texto, eu não consigo ler um texto do Velho Testamento e não Aí enxergar você já Jesus na história. Aí o senhor já está se. Veja o que é a coisa, né? O senhor já está aí chegando a uma identificação com o dispensacionalismo, por conta da questão do. Porque o que o senhor está colocando e que é importante é o seguinte: ainda que aponte para Jesus, a gente conserva o sentido original do que estava sendo colocado, ou seja, Ruth é personagem real. Ruth teve lá a relação dela com Boaz,
E essa relação dela com Boaz, a questão do sapato, a questão do remidor, do parente remidor, vai apontar como um tipo para o antítipo chamado Jesus Cristo. Então, no contexto Exato. de uma profecia ou de um tipo, o que a gente não descarta é que Jesus pode ser o referente. Agora, a gente não pode trazer o referente descartando o sentido original. Por isso que a gente pega o Antigo Testamento e vai partir para o Novo Testamento, enquanto que o aliancista vai pegar o Novo Testamento e ele vai dar a interpretação que ele acha que deve, dar o sentido que ele acha que deve, e aí paciência, mas a prioridade é o que os escritores do Novo Testamento determinarem. Diga, irmão. Não, é isso mesmo, mas só para finalizar, esses termos dispensacionalista, aliancista, continuidade, descontinuidade, eu estou aprendendo aqui agora, né? Na verdade, a minha linha de raciocínio, ela não tem ainda o conhecimento, por isso acho que a gente está estudando aqui desses termos, mas eu sei que muita gente já estudou isso durante a história, né? Então, assim, eu não me prendo, graças a Deus, nesse momento, a manual ou teologia de qualquer outra pessoa que seja. De verdade acredito que Deus deu para a gente tanto a liberdade quanto a oportunidade de pesquisar e aprender. Então, eu não tenho apego à teoria. Eu posso ser pós-tribulacionista, acreditando em dispensacionalismo, e na descontinuidade ou na continuidade, para mim tanto faz, os nomes que se dão a isso, né? Mas eu estou aprendendo aqui e eu quero te agradecer por isso também. Pastor Evaldo, antes disso, o Carlito, você está com a mão levantada ou você esqueceu de abaixar, Carlito? Está sem som, Carlito? Eu acho que eu esqueci de abaixar, foi isso mesmo. Tá Eu certo. esqueci de abaixar. Tá bom. Pastor Evaldo, só uma colocação. Então, para os aliancistas, o texto de Davi e Aitofel, então, estaria apontando para Jesus, então. Não tinha nada a ver ali com a situação, com o momento. Isso seria, então, a prioridade dele. Ele não vai se preocupar, ele não vai nem Certo, querer cogitar que foi sim, Davi estava falando ali, certo, quando de ele Aitofel. escreveu de Aitofel. Ele Entendi. já vai logo encaixando Judas o ali, né? Judas. Tá certo. Entendi, agora entendi, ficou muito claro. Meu irmão Daniel está com a mão levantada. O que o Márcio falou, na década de 70, eu dava aula na escola dominical, aí eles pediram para ensinar Henrietta Mears, a vista panorâmica da Bíblia, e ele é bem assim, desse jeito, né? Gênesis apresenta Jesus Cristo, o Criador. Êxodo é o Redentor. Levítico é o nosso legislador. Número é o nosso contador. Deuteronômio assim foi um por um, né? E como eu estava dando aula, então pegou direitinho esse sentido que o Márcio está falando. E realmente é uma vista panorâmica da Bíblia de nível muito, muito bom. Aí, na década de 90, eles pediram para dar interpretação dos Salmos. Aí, o Salmo 1 até o 150. Cada salmo, como ele apresenta Jesus Cristo. Isso aí me ajudou bastante, foi uma coisa bastante importante, né? Uhum. Aí o senhor falou uma coisa linda, né? Isso é bonito demais, né? Essa parte dos livros. Agora, irmão Daniel, e aí vale verificar, assim, tem um capítulo no nosso livro que é o Rei dos Salmos e os Salmos do Rei. O Rei dos Salmos e os Salmos do Rei, que a gente traz muita coisa interessante ali. Agora, com um certo cuidado, porque o senhor falou do Salmo de 1 a 150, mas a gente não pode perder de vista
que existem salmos messiânicos. Existem salmos Isso, que são certo. messiânicos, porque senão a gente vai até pode cair na tentação de achar que do Salmo 1 a 150, que todos eles são messiânicos. Não, não. Tem um salmo que é messiânico mesmo, alguns salmos que são messiânicos, outros não, mas que a gente vê ali no capítulo que eu trago dos salmos, que tem muitos salmos mesmo, que trazem muitos dados importantes sobre o Messias. E é o que Márcio falou, a palavra de Deus toda, aí tem os 5 P's do Donald Tanner, os 5 P's. Então, de Gênesis a Malaquias, nós temos Cristo profetizado. É o primeiro P, Cristo profetizado. Quando você vai para os sinóticos e o Evangelho Universal, o de João, os 4 evangelhos apresentam o Cristo presente. É o Emmanuel, Deus conosco, é o Cristo presente. Vai para o único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos. A gente tem Cristo proclamado pela igreja, pelos apóstolos lá, pelo primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão. Então, os 28 capítulos lá tá trabalhando o Cristo proclamado, é o terceiro P. Quando você pega as epístolas, de Romanos até Judas, você tem Cristo possuído. A ideia de que Cristo, a gente se apropria de Cristo. Ou seja, é aquele segredo lá de Colossenses 1, 26 e 27, né? O grande mistério. Em Cristo está escondido todos os tesouros da ciência e do conhecimento, e ali vai dizer que o mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Então, é Cristo em vós, é Cristo em nós, Cristo possuído. E o Apocalipse é fantástico, porque é o Cristo preeminente, é o Cristo que ocupa o primeiro lugar, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é a raiz de Davi, é o Cordeiro, e aí vai. Então, é o que Márcio falou, a gente vê Cristo aí de fio a pavio, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Cristo. Só não podemos cair também, Márcio, só não podemos cair na tentação de atribuir, como alguém já fez, até as argolas da cortina do tabernáculo dizia que era Cristo. Então, a gente não pode ver Cristo em tudo, mas, com certeza, com coerência, a gente vai visualizando Cristo, sim, em muitas coisas, mas em muitas coisas Transcendente, mesmo. sim, imanente, não. Aí, Márcio, bota aí para a gente finalizar. Pastor, só para a gente confirmar isso aí que o senhor falou lá em Gálatas, né? Porque para mim, perante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que vive na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Cristo possuído, né? A ideia do Cristo possuído é Cristo em nós. É isso aí, viu? E aí, irmão, só seguindo, pode passar, Márcio, a gente já viu aí, ainda sobre a hermenêutica, aqui está aí é o George Led que diz, é importante, ele diz assim, aqui está o divisor de águas básico entre uma teologia dispensacionalista e uma não dispensacionalista. O dispensacionalismo forma a sua escatologia por uma interpretação literal do Antigo Testamento, e então ajusta o Novo Testamento dentro dela. Então, a gente olha, a nossa linha de pensamento se as profecias, 300 profecias sobre Jesus na primeira vinda, todas elas se cumpriram literalmente. Não teve nada espiritualizado, não teve nada alegorizado, não teve nada metaforizado. Todas, até mesmo o lançar sorte nas vestes de Cristo, que não foi rasgada, lançou sorte, estava lá, literal. O rapaz chega para cortar as pernas de Cristo, e ele corta dos 2 ladrões, mas ele não corta de Cristo, porque lá no Salmo está dizendo, nem o osso dele vai ser quebrado. Até o vinho lá que foi dado, que ele não bebeu, aí me deram vinho para beber. Então, ali nos Salmos, no capítulo dos Salmos, a gente traz esses detalhes. Mas, meus irmãos, todas as 300 profecias foram cumpridas literalmente. Então, a chamada interpretação da profecia
interpretação natural das profecias. É a interpretação chamada histórico-gramatical da Bíblia. Então, não tem como, irmãos. Aí você tem 318 profecias ainda por cumprirem-se em Jesus Cristo na sua segunda vinda, ou aquelas que o rodeiam no período tribulacional. E que o próprio Cristo profetiza lá no sermão escatológico, Mateus 24, 25, Lucas 21, Marcos 13. Então, essas 318 profecias neotestamentárias, não tem como o não dispensacionalista dizer que não, a interpretação agora é espiritualizada, um milênio que não é milênio, que é milênio espiritual, e aí vai espiritualizando as coisas. Não tem como. Não tem como. Tem mais de 1.800 profecias. Novo Testamento, o Antigo Testamento tem profecias para as duas vindas, até encaixadas no mesmo texto bíblico. Então, esse divisor de águas, meus irmãos, não tem jeito. É por isso que não tem jeito a gente aceitar um tipo de aliancismo que começa a espiritualizar passagens e a dizer que determinada passagem não é literal, é figurada, é espiritual. Irmão, como foi na primeira vinda, todas as profecias se cumprindo literalmente, vai ser na segunda vinda, todas as profecias se cumprindo também literalmente. Passa aí, Márcio, para mais um só. Pastor Evaldo, já são 22 horas e 25 minutos. Não sei se daria tempo para passar esse outro slide. Não, agora só o resumo, que aí fecha a hermenêutica. Ok, Então, ok. a hermenêutica dispensacionalista não ignora o progresso da revelação. Olha bem, ela não ignora o progresso da revelação, nem a natureza temporária de muito do Antigo Testamento, ou seja, tem coisas que são temporárias, que não estão mais conosco, que já passou do Antigo Testamento. A gente não ignora isso. Nem a tipologia, como eu falei para Márcio aí, os tipos lá do Antigo Testamento se cumprindo em Cristo. A gente não ignora nada disso. Entretanto, esses itens são usados pelos sistemas não dispensacionalistas para enfatizar a prioridade do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. Então, geralmente, quanto mais se enfatiza, olha bem isso aqui, quanto mais se enfatiza a continuidade, mais se coloca a prioridade sobre o Novo Testamento, como normativo para a compreensão do Antigo Testamento. E, geralmente, quanto mais se enfatiza a descontinuidade, torna-se cada testamento em separado, ou toma-se cada testamento em separado, e menor é a tendência de ver a compreensão de um testamento como normativo sobre o outro, como superior. Então, por isso que eu digo a vocês que continuidade e descontinuidade é importante para a nossa compreensão, porque é aí que a gente vai entender, por exemplo, que um testamento, se eu for da descontinuidade, um testamento não é superior ao outro. Se eu for da continuidade, um testamento é superior ao outro. Aí, irmãos, vai ficar mais fácil, por isso que o livro começa com esse capítulo, porque fica mais fácil de você entender tudo que virá pela frente a partir, se deixar aqui, na sua mente, a ideia de continuidade e descontinuidade, que a gente não tem para onde correr. Existe sim essa continuidade e descontinuidade no processo de relações entre os testamentos. É isso que eu queria falar. Márcio, só bota o outro para ver se... Acho que já entra no 3, né? Isso aí vai ser muito importante e requer um tempo, lei e os testamentos. Pronto. Ok. Pastor Evaldo, o senhor tem algum material relativo a essas profecias que o irmão acabou de citar aí? Todas essas profecias que foram cumpridas, aquelas que não? Tem algum material nesse sentido? Tenho. Eu vou tentar ver se eu vou procurar no meu acervo, e eu acho que eu tenho PDF que eu posso mandar para os irmãos botar no grupo lá. Ótimo, achei muito Márcio, interessante essa parte. eu vou querer que você ponha suas anotações que você botou, porque eu não consegui mais buscar, e eu queria dar uma olhada, eu queria baixar. E a irmã Cristina também. Os dois, eu queria que vocês botem, não sei se no grupo ou no meu particular, e o irmão Almir que vai definir, porque eu quero baixar no meu computador, eu quero ter esse material para mim. Viu? Coloca no grupo, porque o Márcio, desde o início, eu sempre falei que o Márcio nos ajuda muito com a posição dele, ele traz a gente para dentro para
definir Para algumas pensar, coisas. né? Exatamente, Tá exatamente. certo. Eu sempre gostei O Márcio da às vezes postura me do tira, Márcio. o Márcio às vezes me tira mais cabelos da minha cabeça, mas eu gosto. Então tá É isso fácil, porque aí. tem pouco, então tá tranquilo. É. É bom. É bom, irmãos. Realmente muito bom, muito agradável estar juntos novamente. Eu creio que mais uma terça-feira muito produtiva, né, para todos nós. E temos que agradecer a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de nos reunirmos nessas terças-feiras para estudar, para crescermos em conjunto, conhecendo mais da palavra de Deus. Então, louvamos ao Senhor pelo pastor Evaldo e Irmão, por todos os irmãos que estão presentes. irmão, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu estava olhando hoje. Eu pego o livro assim, eu olho assim, eu digo, meu Deus, tem um monte de coisa, mas tem um monte de coisa para a gente ver. Mas muita coisa boa mesmo, irmão. A gente só está no É, começo. E é. graças a Deus por vocês, porque vocês perguntam. Hoje o Osamar ficou em silêncio aí, É. não sei por quê. Nós Mas estamos, nós, nós estamos, nós é estamos na muito bom. entrada, né, pastor Evaldo? Sentamos à mesa e estamos na entrada ainda, né? É isso aí, tá bom. A oração final hoje é do pastor Dilson. Isso. Pastor Dilson, por favor, irmão. Então, Opa, glória a Deus, então agradecendo vamos pela orar. reunião, pela presença de todos. Oremos. Eu entrei já quase que no final. Os irmãos têm alguma coisa aí para que eu possa estar orando, um pedido específico? Já foi orado aqui, irmão, no início, né, sobre aquela lista lá do irmão Daniel, né? Mas lembre do pastor Bezerra, Ah, que conseguiu a casa, né? E ele está no processo de mudança e vai ter a vemos. posse dele, como Aham, eu falei no início, irmão, não estava, no dia 1º de abril, tá bom? A posse lá em Cubatão, certo. e ele estendeu o convite a todos os amados. Ok. Então vamos orar. Se de repente falhar aí ou cair, os irmãos continuam, que aqui choveu muito e a internet está muito ruim, Ok, irmão. Ok. tá bom? Vamos orar então. Graças te damos, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, pela a tua bondade. Graças te damos pelo dom da vida, graças te damos pela eterna salvação única no Senhor Jesus Cristo. Graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos deu de nos dar a tua palavra como sendo a nossa única regra de fé e prática, e nos ajude nessas verdades estar fundamentado. Te louvamos pela vida dos nossos mestres que o Senhor tem nos dado, desde aqueles que vieram bem antes de nós, que deixou materiais tão importantes para a nossa edificação, e dos que nós temos hoje atual, inclusive agora entre nós, como o pastor Evaldo, o pastor Zé Bezerra e outros, que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, seus ministérios, famílias, necessidades dos teus servos. Louvamos ao Senhor pela porta, a casa que o Senhor abriu para o pastor Zé, que o Senhor venha estar cuidando de cada detalhe para a viagem deles, a mudança para esta cidade, a adaptação, os cuidados que o Senhor tenha para com teu servo, também para a posse no próximo dia 1º, que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, da saúde do irmão, da sua esposa, suprindo as necessidades deles ali. Deus, que o Senhor nos ajude a crescer verdadeiramente no conhecimento e na prática da tua palavra. Fortalece Amém. a nossa fé a cada dia para que possamos te servir. Ajuda cada um nas suas lutas pessoais, nos seus campos de batalha, às vezes na nossa mente, para que possamos sempre vislumbrar a glória de Cristo. Não permita que em nenhum momento venhamos de desviar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Cuida de nós, Senhor, no decorrer desta noite, que o Senhor venha colocar-se como guarda para vigiar sobre o nosso sono e descanso, aos irmãos que têm as suas atividades ainda na noite, que o Senhor protege e guarde aqueles que possam estar viajando no trabalho, na escola, na faculdade. Cuida de cada um dos teus filhos, cuida de cada pastor, cada missionário, suas necessidades. Cuide de nossa parentela onde ele se encontra, que a tua graça desperte aqueles que estão no sono espiritual. Abre os nossos corações para essas verdades
e transforma-nos pelo poder do teu Santo Espírito. No nome de Jesus Amém. Cristo, nós oramos gratos. Amém. 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 Uma boa noite, Amém. meus amados. Valeu, irmãos. Pessoal, boa noite para vocês. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite a Já todos. mandei lá no grupo, tá? Minha anotação. Boa Tchau noite. para vocês. Obrigado, irmãos. Um abraço.